Uma coisa fundamental que existe em toda interação em que você quer seduzir uma mulher é a tensão sexual. E a tensão sexual é onde vai diferenciar uma conversa de um simples amigo para uma conversa entre homem e mulher com a perspectiva de sedução. Assim sendo, quando você está falando com uma mulher, você tem que ser capaz de estimulá-la emocionalmente. Então você precisa criar uma certa tensão. Caso contrário, você teria uma conversa comum, como você tem com qualquer amiga no dia a dia, ou uma colega de trabalho, onde não há tensão alguma. Então é monótono, isso não gera desafio, não gera interesse e, por consequência, não gera atração. Então a tensão sexual é uma das primeiras coisas que você deve fazer quando você quiser buscar uma possibilidade de atrair e seduzir uma mulher. Como tudo dentro desse campo de sedução, a própria tensão sexual ela tem que ser dosada. Você nunca deve fazer demais e nunca deve fazer de menos. Por isso, antes de eu te dar alguns exemplos, é importante você entender o conceito de pôr pressão, tirar pressão, ou também chamado de push and pull, ou puxa e empurra. Sempre que você cria uma tensão, você diminui essa tensão removendo. E aí você evita com que você crie tensão excessiva ou tensão de menos. Dessa maneira você consegue fazer a tensão sexual como um mestre faria. Alguns exemplos de tensão sexual. O primeiro, você está ali conversando com a menina e aí de repente você diz: eu gostei da sua roupa. Aí ela responde: obrigada, eu vi umas duas meninas usando uma igualzinha, mas tá bem legal. Perceba que você iniciou sem pôr muita pressão, com um elogio comum: eu gostei da sua roupa. Aí ela: obrigada, eu acabei de ver umas duas meninas passando com uma igualzinha ali. Aí você aumentou a tensão, ou seja, aumentou a pressão. Um puxa-empurra, em um momento você puxou, no outro você empurrou. Isso criou-se aquela tensão sexual no momento que cria um clima de desafio. E nisso ela fica naquela: nossa, não é uma interação normal, né? É simplesmente uma conversinha que tá rolando, que eu converso com dezenas de caras ao dia, em que eles simplesmente ficam me chamando ou de bonita ou ficam conversando sem objetivo algum. Essa conversa aqui ela tem uma certa tensão. Mas novamente, como eu disse, se ela se sentir ofendida por um momento, ou você perceber que ela ficou meio sem jeito, meio calada, você pode demonstrar empatia. Nesse momento que você demonstra empatia, é como se você percebesse que você foi um pouquinho além e dá um passo para trás. Então digamos que ela agiu meio fria, ficou olhando meio para os lados, você pode chegar e falar: ei, relaxa, estava só brincando. E aí continua a conversa. Dessa forma você demonstrou uma empatia no momento chave, você percebeu que ela ficou um pouco chateada, e aí você consegue manter a interação fluindo a partir dali, sem você precisar ir embora do grupo ou ficar um clima meio tenso. Então lembre-se que sempre que você exagerar na pressão, demonstra um pouco de empatia falando: ei, estava só brincando, e continua a interação. O segundo exemplo de tensão sexual, você poderia falar para ela o seguinte: qual o seu nome? Aí ela: Beatriz. Nossa, eu adoro esse nome. Ela: sério? É uma pena que é o nome da minha ex. E aí continua a conversa tranquilamente. Novamente, se acontecer dela ficar um pouco retraída, você utiliza a empatia e aí você mantém tudo tranquilo e sob controle. Terceiro exemplo, você está ali durante a conversa, aí você poderia dizer o seguinte: quantos anos você tem? E é muito comum, você vai ouvir isso bastante, muitas mulheres devolvem a pergunta: não, fala primeiro quantos anos você tem. Aí você pode responder: não, eu perguntei primeiro. Você fala, aí você está brincando com a dinâmica de frame control, quem tem mais controle ali dentro. Se ela ficar muito insistente, como você vai utilizar agora uma tensão sexual, você pode, nesse cenário específico, até responder. E aí depois você fala: na hora é sua vez. Então ela pega e responde, e digamos que ela é mais nova do que você. E aí ela responde: eu tenho 23. Aí você poderia abraçar ela e falar: nossa, que bonitinho, eu poderia te adotar, vem cá. E dessa forma você está criando também uma tensão sexual através de você utilizar uma dinâmica fictícia, aquela tensão, né? Pai, filho, cara que está numa posição de poder, ela que está numa posição menor de poder naquela situação, aí você cria também uma tensão sexual. Quarto exemplo de tensão sexual: imagina que você está num grupo de duas ou mais mulheres, você poderia falar o seguinte: imagina que essa festa daqui é uma festa à fantasia. Eu poderia fantasiar todas vocês de anjinho, mas aí você vira pra menina que é seu alvo, né? Mas você fantasiaria de diabinho.
você tem cara de ser muito mal, eu acho que você pegaria o tridente, tentaria me espetar e a gente não daria certo. Aí você cria aquela tensão sexual dentro de uma coisa bem divertida enquanto você está conversando. E por último, mais um exemplo para você ter bastante material e poder criar estratégias de tensão sexual é o seguinte: imagina que você está conversando também num grupo de 2 ou mais mulheres e aí inicia uma história como essa daqui. Sabe de uma coisa? Uma amiga minha do Rio Grande do Sul me ligou. Aí ela falou: Ares, eu nunca mais uso brinco de argola. Eu: por que, moça? Aí ela: quanto maior a argola, maior o desejo sexual. Aí você olha para as meninas, aí digamos que seu alvo tá de argola, né? Aí você pode falar: meu Deus do céu, não posso ficar perto de você, não, isso deve ser terrível. Ou se ela tiver com um brinco normal, você fala: nossa, ainda bem que você não tá com o brinco de argola, porque se você tivesse, eu ia ter que tomar cuidado. E aí você também cria a tensão sexual. Recapitulando, a tensão sexual é você brincar com essa dinâmica de pressão e puxar e empurrar. E quando você achar que a pessoa se sentiu um pouco ofendida, ficou desconcertada, você demonstra empatia. No que você demonstra empatia, você traz ela e o grupo de volta para si e consegue continuar a interação de uma forma natural e bastante tranquila. Então esse é um conceito muito importante. Reveja esse vídeo quantas vezes precisar, porque você vai precisar, durante uma conversa, criar tensão sexual para te facilitar a gerar atração e interesse no grupo.